O presidente mundial de um dos maiores bancos do mundo na mira da justiça. Ele é acusado de fraudes e de manter dinheiro de modo ilegal na Suíça. O banco opera no Brasil. Acompanhe agora uma reportagem especial no Brasil e na Espanha. O Banco Santander, o quarto maior banco do mundo em lucro, segundo o site da própria instituição. Um grupo empresarial investigado por fraude fiscal e outros crimes financeiros, lavagem de dinheiro, tráfico de influência. Y entonces el hecho es que el mayor banquero de España tiene un patrimonio oculto en Suiza, que es un paraíso fiscal. Suspeitas de ligações obscuras com uma ordem religiosa ultraconservadora. A fé religiosa, para eles, é simplesmente um pretexto. O objetivo central é o poder. Nos arredores de Madrid, a capital da Espanha, o Santander é uma fortaleza. Toda essa área aqui, desde o prédio de vidro com a torre ali ao fundo, seguindo por esse outro conjunto de edifícios aqui à minha direita, e também esse outro prédio ali à minha esquerda, tudo isso aqui pertence ao complexo administrativo do Banco Santander. No comando deste império está o espanhol Emílio Botín, de 77 anos. Um homem que já nasceu milionário. O pai, o avô e o bisavô eram banqueiros. Mas a fortuna da família pode ter aumentado ainda mais por ações ilegais. Década de 30, a Espanha vive o drama de uma guerra civil. Com medo do resultado da guerra, o pai do atual presidente mundial do Santander teria feito transferências ilegais para várias fundações na Suíça. A guerra acabou há 72 anos. Mas as autoridades espanholas só souberam do dinheiro 2 anos atrás. Coincidência ou não, isso aconteceu quando uma investigação começou. O escândalo das contas opacas, como ficou conhecido, revelou que Emílio Botín mantinha de forma ilegal o dinheiro enviado pelo pai à Suíça. O principal jornal da Espanha, o El País, teve acesso aos valores: 200 milhões de euros, mais de 500 milhões de reais. Os filhos do banqueiro também são investigados. As denúncias chegaram à imprensa brasileira. A revista Veja destacou a trajetória suspeita do enriquecimento do presidente mundial do Santander. O Domingo Espetacular perguntou ao presidente do Santander no Brasil o que o senhor tem a dizer sobre o escândalo das contas opacas, de onde veio esse dinheiro. Um porta-voz da família na Espanha respondeu por intermédio do banco. A família tem realizado uma regularização voluntária e completa, está em dia com todas as obrigações fiscais. Mas o comunicado do banco revela que a justiça espanhola ainda investiga o Santander. Acompanhe o texto. O banco espera que em breve todo esse assunto seja esclarecido de forma satisfatória pela justiça. O advogado espanhol Antônio Panea investiga as atividades do Grupo Santander há 17 anos. Panea acompanhou de perto a investigação das contas opacas e acha que a resposta da família já é uma confissão. Quando pagas, esté bien o no esté bien hecho el pago, estás reconociendo el hecho. Y entonces el hecho es que el mayor banquero de España tiene un patrimonio oculto en Suiza, que es un paraíso fiscal. Y si no fuera el señor Botín y fuera un particular o un cualquiera, desde luego estaría en una situación mucho más delicada que el señor Botín, que sigue presidindo el Banco Santander. Ele já trabalhou no banco e saiu por desconfiar de irregularidades contábeis. Neste vídeo da internet, Antônio Panea aparece numa reunião de acionistas do Santander. Ele questiona o presidente Emílio Botín sobre as supostas transações ilegais do banco. En que usted ha sido víctima, o está siendo objeto, mejor dicho, sujeto de uma investigação fiscal. Antes de terminar a pergunta, ele é interrompido pelo presidente do banco. Señor Panea, ya sabe usted que yo no comento temas judiciales. Si quiere hacer alguna propuesta, la puede hacer. O microfone é cortado. Porque o que você faz é Senhor Panea. E Antônio Panea é retirado à força da reunião. Le retiro el uso de la palabra. Os donos do Banco Santander também são conhecidos pela militância religiosa ao Vaticano. Emílio Botín, por exemplo, estudou em colégios jesuítas. Botín e o Banco Santander têm relações próximas com a Opus Dei. Uma das alas mais conservadoras do catolicismo, a Opus Dei é conhecida por sua proximidade com organizações poderosas, com o mundo financeiro e político. A fé religiosa, para eles, é simplesmente um pretexto. O objetivo central é o poder, tanto que eles são alvo de fortes questionamentos dentro da própria Igreja Católica.
Henrique Magalhães é jornalista e há anos estuda a Opus Dei e suas ligações com empresas privadas e instituições financeiras. Para ele, a íntima relação da Opus Dei com o Banco Santander pode explicar hoje a estabilidade do banco, principalmente na Europa, que vive uma crise desde 2008. Ao mesmo tempo que a Espanha é um país falido, o Santander é um dos pouquíssimos bancos espanhóis que não apenas não quebrou, como vem engolindo vários outros bancos que chegaram ao estado de quebra pela crise. O Santander comprou o Banespa no ano 2000. A Opus Dei investe em universidades. O objetivo é formar novos simpatizantes da ordem. Eles atuam em centros de formação de elite, em universidades, em tribunais, em bancos, inclusive nos altos escalões da imprensa, controlam jornais na América Latina, têm influência em alguns, inclusive no Brasil. Uma dessas universidades fica em Navarra, na Espanha. No Brasil, o Santander mantém linhas de crédito para pessoas que queiram estudar em Navarra. A jornalista Agustina de los Mozos foi integrante da Opus Dei em Madrid. Quando decidiu sair, ela enfrentou ameaças e hoje usa a internet para contar os detalhes do lado sombrio da Opus Dei. Eles mueven mucho dinero, pero un dinero no declarado. Você sabe cuánto? Es que este tema económico es muy difícil porque es el tema más peligroso para el Opus Dei. O sea, si alguien descubriera de cara al exterior las finanzas del Opus Dei, esa persona tendría graves peligros de seguir incluso con vida. En España muy... Agustina diz que na Opus Dei é normal aceitar dinheiro de origem ilegal. Eso de dinero no pasa por el banco. O cualquier donación que quieras hacer, lo haces en dinero negro. Entonces la obra acumula mucha cantidad de dinero negro cada mes. E isso é um dinheiro que se defrauda. Nós procuramos a Opus Dei, mas recebemos apenas uma resposta por escrito. O movimento negou que tenha qualquer relação com o Banco Santander ou com seu presidente. Nós também questionamos a Opus Dei se os filhos do banqueiro espanhol são membros da organização e se é verdade que eles são grandes doadores de dinheiro para o Vaticano. A Opus Dei não respondeu. Segundo esta revista espanhola, a mulher de Botín, Paloma, faz parte da Opus Dei. A cunhada de Botín é a jornalista Covadonga Ochea. Nessa entrevista, ela confirma ser da Opus Dei. Llevo muchos años en el Opus Dei y muchos años tratando de hacer realidad lo que es el Opus Dei. Emílio Botín está entre os 10 homens mais ricos da Espanha, com uma fortuna avaliada em mais de 4 bilhões de reais. Em 2010, as ligações dele e do Banco Santander com o Vaticano ficaram ainda mais evidentes. 2 dos principais diretores do Banco do Vaticano foram investigados por suspeitas de lavagem de dinheiro. Um deles, Ettore Tedeschi, também dirigia uma unidade do Banco Santander na Itália. No Brasil, o Santander é campeão de reclamações ao Banco Central. Em junho do ano passado, elas tinham crescido 240% em relação ao ano anterior. Ele é o terceiro banco com mais reclamações no Procon e é o primeiro que menos resolve as reclamações dos clientes. O banco também já foi condenado a pagar multa de R$600 mil à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que regula o mercado financeiro no Brasil. O motivo? Provocar turbulências de maneira artificial no mercado de ações. O presidente mundial do Santander também é investigado em outro episódio. O juiz espanhol Baltasar Garzón teria recebido dinheiro do Santander para financiar palestras dele e depois atuado a favor do banqueiro em uma ação na justiça. Crime caracterizado como tráfico de influência. É possível que um juez independiente e que tem uma trajetória pública pueda aparecer como el amigo y financiado del mejor o el mayor banquero de España? O advogado Panea lamenta. Para ele, o poder de Botín, o chefe do Santander, parece inesgotável. Es un patrocinador de 2 escuderías de Fórmula 1, no de una, de 2 escuderías de Fórmula 1. Y yo le hago a usted un reto, digámoslo así, le hago una invitación. Usted mire cualquier periódico de España a ver si tiene o no tiene publicidad del Banco Santander. Calcule cuánto vale eso y por lo tanto cuánto poder puede ejercer.